Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos ao canal do Prof. Henrique Física. E, galera, hoje o que eu vou estar fazendo é nada mais nada menos que a resolução de quem? Da prova da Unioeste de 2021, certo? Para quem ingressou agora em 2022, foi feita essa prova no ano passado. E, galera, eu estou fazendo essa prova justamente porque eu conheço bastante o conteúdo da internet e eu sei que tem pouca coisa com relação aos nossos vestibulares aqui do Paraná. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, dá um like aí no vídeo, comenta, fala, ó, professor, bota mais coisa aí, que eu vou estar sempre colocando conteúdos com relação às provas do Paraná, beleza? Então, meus queridos, vamos lá meter ficha no nosso assunto. Ele fala assim, ó, são descritas duas situações de movimento. Primeira situação é uma bola de massa M com volume V, inicialmente em repouso, velocidade inicial igual a zero, ela é solta de uma grande altura H e cai verticalmente sob a ação da força peso. Opa, então você tem uma força, né, fazendo a queda dela, normalmente, queda livre, certo? Só que nessa tua questão ele está falando que você tem a força de resistência do ar. Isso aqui é importante. Por quê? Porque se você tem uma força de resistência do ar, isso quer dizer que à medida que você está caindo, cara, você não vai simplesmente ganhar velocidade. Sim, você ganha velocidade no início, mas chega uma hora que o ar faz tanta força de resistência que você para de ganhar velocidade e você vai atingir o que a gente chama de velocidade terminal. Então isso quer dizer o seguinte, que um gráfico que possa representar essa situação será sempre um gráfico começando com velocidade zero. Por que um gráfico que começa com velocidade zero? Justamente porque ele está falando que ele está partindo do repouso, certo? E essa velocidade tem que crescer. Mas ela tem que crescer até um momento em que ela para de crescer. Então, olha só, se você olhar para esse gráfico aqui, ó, essa velocidade está sempre crescendo, já não é a sua resposta, certo? O segundo caso, ó, a sua velocidade começa crescendo, mas chega a um ponto que ela vai atingir uma estabilidade. Opa, esse cara pode ser, ok. O ar vai fazer uma hora que você vai fazer uma situação em que a sua força-peso vai ser igual à força resistência do ar e você vai cair em movimento uniforme, certo? Agora, esse cara aqui não, ó, porque ele está gradativamente ganhando mais e mais e mais e mais velocidade, então esse cara seria uma situação em que você não teria, obviamente, a resistência do ar, certo? Esse cara que está crescendo linearmente também não, a gente já viu isso. E esse cara que já tem uma velocidade no início, já é descartado nessa nossa situação. Então, cara, ó, quando tu olha para essa questão, tu já fica só com a alternativa B de opção. Vamos ver se o segundo gráfico bate. Ele fala assim, ó. Segunda situação, uma bola inicialmente em repouso é solta de uma grande altura e cai verticalmente apenas com a força-peso. Ó, aí quando é apenas com a força-peso, isso quer dizer que você vai estar sempre ganhando velocidade de forma linear. Então, realmente, esse gráfico aqui, ok, é isso mesmo. Portanto, a letra B é a nossa resposta da primeira questão. Questão rápida, questão objetiva de se fazer. Basta você perceber que o ar faz você atingir uma velocidade limite, que a gente chama de velocidade terminal. Beleza? Segunda questão, ele fala assim, ó, de acordo com os princípios da termodinâmica, é possível construir uma máquina térmica operando em ciclos, convertendo calor em trabalho. Beleza? A descrição física do funcionamento de máquina térmica se dá pela investigação das transformações termodinâmicas que ocorrem durante cada ciclo. As transformações termodinâmicas que ocorrem em um ciclo podem ser apresentadas por um gráfico de comportamento, pressão do gás e de trabalho P em função do volume. Então você está demonstrando o que está acontecendo nesse cara num diagrama PV clássico, né? O diagrama PV mostra o ciclo A, B, C, D, A de uma máquina térmica composta pelas transformações A, B, B, C, C, D, D, A. Beleza. Então, cara, é o clássico ciclo termodinâmico no qual você tem um gás sofrendo expansões, sofrendo compressões. Olha só, primeira afirmação, ele fala assim, ó, na transformação AB ocorre uma expansão isobárica. Ó, quando você está vindo de A para B, você pode ver que é mantido a pressão o tempo inteiro. Então, realmente, esse processo é isobárico, certo? E nesse nosso processo, ó, o volume de A era bem pequenininho, o volume de B é bem maior, então você está ganhando volume nesse processo. Então é um processo isobárico que está rolando uma expansão. Esse item aqui é true, verdadeiro, tudo bem? Ele fala, na transformação termodinâmica, BC é um trabalho realizado pelo sistema. Ó, lembre-se que trabalho depende da pressão vezes a variação do volume. Isso quer dizer que em transformações que o volume não varia, você não tem trabalho. Veja o volume em B. Ó, o volume é o cara do eixo horizontal. Está aqui o volume em B.
olha o volume em C, é o mesmo. O volume em B é igual ao volume em C, ou seja, o volume não muda. Se o volume não muda, não há nenhum tipo de trabalho. Só há trabalho quando o gás se expande ou comprime. Então, essa alternativa é errada. Beleza. No ciclo ABCDA, a variação da energia interna é positiva. Errado. Por quê? Lembre-se, toda vez que você começar um processo de transformação termodinâmica, seja ele qual for, mas que você retorne ao ponto de origem, você pode ter trabalho nesse processo? Sim. Você pode ter calor nesse processo? Sim. Mas a variação da energia interna não haverá nessa sua situação. Voltou para o mesmo ponto inicial, não tem variação de energia interna. Ah, professor, mas se ele tivesse falado que essa transformação era ABCD, sem o A aqui, aí teria variação de energia interna, porque daí tu não voltou para o mesmo ponto original, beleza? Então, a gente marca aqui como falso esse nosso item, beleza? Depois, no ciclo ABCDA, a variação da energia interna é nula e o trabalho total realizado pode ser calculado pela área. Isso é completamente correto. E veja que quando você viu que as duas do meio estavam erradas ali, a 2 e a 3, já dava para você concluir quem que era o teu gabarito. Teu gabarito é A1 e A4, beleza? Fechando a nossa segunda questãozinha, vamos para a terceira. Essa terceira questão, ela é uma questão difícil de analisar, cara. Pô, ela envolve um conceito, cara, que eu vou confessar para vocês, a gente conversou em grupos de WhatsApp, com professores de física, que vários caras ficaram boiando nessa ideia. Mas por trás disso aqui tem uma informação importante. Ele fala assim, a unidade de medida da diferença de potencial elétrico, o DDP, no Sistema Internacional de Unidades é dado como Joule por Coulomb, ou Volt. A unidade da força eletromotriz no Sistema Internacional também é Joule por Coulomb, Volt. Embora as duas grandezas, DDP e força eletromotriz, tenham a mesma unidade de medida, elas não podem ser tratadas como sinônimos, não podem ser a mesma coisa. Isso está correto, pois representam grandezas físicas diferentes. Galera, olha só o que acontece. Quando você está falando da tal da diferença de potencial, nós estamos falando o seguinte, que aqui você tem um certo potencial elétrico. Vamos supor que esse potencial elétrico seja 40 volts, certo? E que para vir para cá, vamos supor que aqui eu tenha 20 volts. O que isso significa? Bom, significa que a diferença entre esses dois potenciais, a DDP, vale quanto? A DDP é a diferença desses dois valores. São 20 volts, que é justamente a subtração entre 40 e 20. Mas o que esses 20 volts significam? Significa o seguinte, significa que se tu pegares um coulomb de carga e carregar de um potencial ao outro, se você pegar um coulomb de carga e carregar de um potencial ao outro, esse coulomb de carga irá receber 20 joules de energia cinética. Certo? Ele vai receber essa quantidade de energia cinética. A ideia é que você reduz o potencial e ganhe energia cinética. Beleza. Por isso que a gente fala que volt é a mesma coisa que joule por coulomb. 20 joules por coulomb. Eu estou querendo dizer para você que quando um coulomb de carga se desloca entre esses dois potenciais, ele ganha uma certa quantidade de energia em joules. Se eu tivesse dado um exemplo para vocês com 2 coulombs de carga, aí você vai falar, bom, é 20 joules para cada coulomb. Beleza. Então quer dizer que eu teria 40 joules. Por quê? Porque eu tenho 2 coulombs. 1 coulomb 20, 2 coulombs 40. É isso. Essa diferença de potencial, ela sempre está analisando uma diferença entre voltagens de regiões diferentes. E aí você fala, tá, e qual que é a diferença disso para a tal da força eletromotriz? A força eletromotriz, ela é muito aplicada principalmente quando você estuda a famosa lei de Faraday. O que a lei de Faraday fala? A lei de Faraday fala que quando tu varia o fluxo magnético em uma região fechada, e isso a gente não vai entrar em detalhes agora, mas quando você varia o fluxo magnético em uma região fechada, você gera uma força eletromotriz naquela região. E o que significa força eletromotriz? Vamos supor que nesse meu disco aqui, nesse meu círculo, eu tenho uma força eletromotriz de 20 volts. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando você
dá uma volta completa nesse círculo e retorna ao seu ponto de origem, a cada 1 coulomb, você terá 20 joules de energia injetados. Só que veja que é você fazer a volta e retornar ao mesmo ponto que você estava no início. Isso é a nossa FEM. A FEM fala quanto de energia você ganha quando você retorna ao seu ponto de origem, e a diferença de potencial diz quanto de energia você ganha quando você vai para outro potencial. E qual que é a diferença desses dois caras? A diferença é que um cara se comporta de forma conservativa, e o outro não conservativo. Como assim, professor? O que acontece? Olha aqui, ó, tentando falar e escrever conservativo. Qual que é a diferença, então? Por que um é conservativo e o outro não é conservativo? Porque veja no primeiro caso, se eu pegar uma carga elétrica e eu fizer ela se deslocar ao longo do espaço e ela retorne para o mesmo ponto de origem, não vai ter diferença de potencial. Ou seja, a quantidade de energia que ela vai ter ganhado será quanto? Zero, porque ela começou no lugar que era 40 volts e retornou no mesmo lugar que era 40 volts. Então, você tem uma característica conservativa. Toda vez que você volta para o seu ponto de origem, essa quantidade de energia volta a ser o quanto você tinha antes. Agora, quando você fala da FEM, toda vez que você faz uma volta completa e retorna ao seu ponto de origem, o que acontece? Tu ganha energia. Então não é mais um sistema conservativo. Ao retornar à origem, você ganha energia. É essa a nossa ideia. E é por isso que ele vai falar o seguinte, ó. Letra A, ele fala: a definição de diferença potencial envolve o trabalho realizado por uma força elétrica para transportar uma unidade de carga elétrica entre dois pontos. Sim, tá certo. Sendo o trabalho dessa força independe da trajetória executada por esses pontos. E isso é verdade, ó. Você sai, faz uma trajetória e retorna aos mesmos pontos, então isso é verdade. Ah, então o gabarito é A. Não, ele está pedindo para marcar um incorreto. Então esse cara é verdadeiro, mas então ele não é a nossa resposta. Porque se você voltar à origem, você vai ter um trabalho nulo, certo? Depois, a definição de força eletromotriz envolve o trabalho realizado sobre uma força não conservativa, está certo, para transportar uma unidade de carga elétrica entre dois pontos. Se a força é não conservativa, o trabalho desta força depende da trajetória que você está executando. Isso também é verdade. A trajetória aqui, ó, foi relevante no teu cálculo dessa força eletromotriz. De acordo com a lei de Faraday e Lenz, a taxa de variação de fluxo magnético através de uma superfície delimitada por um contorno produz uma força eletromotriz induzida ao longo desse contorno. Beleza, essa força eletromotriz induzida não pode ser definida entre dois pontos distintos sobre o mesmo contorno, mas entre um ponto e ele mesmo. Ó, lembra, a força eletromotriz é entre um ponto e ele mesmo, para você retornar naquele mesmo ponto. Portanto, esse item também é verdadeiro. Beleza? Depois, a força eletromotriz induzida sobre uma espira fechada, produzida pela variação do fluxo magnético através de uma área delimitada pelo contorno da espira, equivale a DDP entre dois pontos quaisquer sobre a espira. Esta DDP é responsável pela corrente induzida que percorre o trecho dessa espira entre os dois pontos considerados. Peraí, essa tá bem estranha, né? A situação de um circuito aberto, a força eletromotriz de uma pilha tem o mesmo valor da DDP entre os terminais desta pilha. Na situação do circuito fechado, o valor da DDP é menor que o da força eletromotriz por um valor proporcional à corrente elétrica estabelecida no circuito. Meu Deus do céu, que coisa mais difícil. Certo? Vamos reler. A força eletromotriz induzida em uma espira fechada, então você está pensando numa espira fechada e está falando da FEM, certo? Produzida pela variação temporal do fluxo magnético, isso aqui é bem a lei de Faraday, variação de fluxo magnético gera, tá? Através da área delimitada pelo contorno da espira. Equivale a DDP entre dois pontos quaisquer sobre ela. Então, se eu pegar dois pontos quaisquer entre ela, a DDP entre esses dois pontos é a mesma coisa que a força eletromotriz? Não. Esse item está errado. Então, esse aqui é a nossa resposta. Aí tu fala, mas meu Deus, o outro item é tão complicado. Sim,
O outro item é complicado. Ele está falando de um circuito aberto, força eletromotriz da pilha, mesmo valor da DDP. Isso é verdade, porque é o seguinte, ó, quando você olha para um circuito elétrico, se você for analisar a diferença de potencial que uma pilha gera entre dois pontos, é a mesma coisa que a FEM que ela faz por uma carga ir e voltar até o mesmo ponto. Então, assim, galera, é difícil de interpretar, é difícil, é uma questão teórica que muita gente discutiu sobre ela, mas é isso, galera, não tem muita fuga em cima dessa nossa situação, beleza? Lembra, força eletromotriz é a quantidade de energia que você recebe ao retornar ao mesmo ponto de origem, e a DDP é entre dois pontos distintos, tá? Beleza? Aí ele fala para você o seguinte, cara, olha só a quantidade de informação que ele deu. Ele fala assim, ó, a partir desses dados, estima-se que a quantidade mínima de painéis necessárias para suprir a residência, cujo consumo mensal, 30 dias, de energia elétrica é de 216 kWh, seja de... Então, olha, putz, vamos lá. Ele fala assim, o uso de sistemas fotovoltaicos para a geração de energia elétrica para fins de residenciais tem sido impulsionado por vários fatores, como o aumento da eficiência das células fotovoltaicas. Então, cara, o que ele está falando? Ele está falando que placa solar produz energia, certo? E aí o que acontece? Olha só, galera, vamos calcular direto a energia que esse cara produz. Ó, nós temos essa informação. Nós temos a informação que esse cara usa um intervalo de tempo de 6 horas por dia, certo? O ΔT desse cara são 6 horas por dia. Eu já vou fazer um vezes 30 aqui, ó. Por que vezes 30? Porque ele está falando de um consumo mensal, certo? Vezes 30. Então, 6 vezes 30, 3 vezes 6, 18. Então, o intervalo de tempo que essa placa trabalha são 180 horas, certo? Qual que é a potência dessa placa? A potência dessa placa são 300 watts. Só que você tem uma perda de energia de 20%. Então, o que eu vou falar aqui? Ó? Eu vou falar que a potência útil é quanto? São os 300 watts multiplicado por quanto? Ó, se você desperdiça 20%, quer dizer que sobra quanto? Sobra 80%. Certo? Então, se você pegar esse 300 e multiplicar por 80%, você vai ter uma potência de quanto? Potência será 300 vezes 80 sobre 100. 1, 0, 2 zeros, 1, 0, 2 zeros, 3 vezes 8, 24. São 240 watts de potência dessa placa. Mas presta bastante atenção. Ó, 240 watts são 0,24 quilowatts. 0,24 kW. Beleza. Agora, galera, olha o que ele fala. Ele fala para você, a partir desses dados, estima-se a quantidade mínima de painéis solares necessários para suprir essa residência no período de um mês, e essa residência consome 216 kWh. Vamos ver quanto de energia essas placas solares conseguem produzir. Ó, a energia que essa placa solar consegue produzir são o produto da sua potência útil com o tempo que ela fica ligada, certo? Então, esse cara vai ser nada mais, nada menos que 0,24 vezes quanto? Vezes 180. Certo? Gente, se fosse 0,25 vezes 180, a conta era bem mais fácil, né? Porque daí o que acontecia? Às vezes você pegava um quarto disso, ia dar 45. Então o resultado vai ser um pouquinho abaixo desse 45. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Aqui vai dar... deixa eu ver... 180 vezes 0,24. 43,2 kWh. Isso é a quantidade de energia que uma placa produz. Certo? 2 placas vai ser o dobro disso. 3 placas vai ser o triplo disso. E assim por diante, tá? Pessoal, ó,
4 placas vai dar muito próximo desse 180 aqui, tá, pessoal? 4 placas muito próximo desse 180. 5 placas eu acho que já é suficiente, ó. 4, 3,2 vezes 5, você vai ter 2 vezes 0,2, sobra 1 lá. 15 vai virar 16 e 4 vezes 5 é 20. 216 kWh. 5 placas é suficiente para esta casa. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, não é uma questão com um cunho matemático tão sofisticado. Eu, como não queria ficar fazendo a conta aqui, eu peguei e coloquei na calculadora. Mas, cara, não é uma questão tão sofisticada, tão difícil. Isso aqui em Enem é clássico. Sempre cai numa prova de Enem algo desse gênero, né? Beleza? Vamos para a próxima? Cara, a próxima, ela fala o seguinte, ó. O home theater é um sistema de som multicanal com várias fontes sonoras que são posicionadas ao redor do observador, proporcionando a sensação imersiva e realista lá da TV. Beleza. Testando seu home theater recém-comprado, uma pessoa liga somente as caixas de som A e B que estão posicionadas a 3 metros dela e a 2 metros dela, respectivamente. As duas caixas aqui, né? 3 e 2 metros da pessoa. Beleza. Em relação ao observador, conforme mostra a figura abaixo, as duas caixas são idênticas e emitem ondas sonoras em fase. Ó, isso aqui é muito importante, que elas sejam em fase. Marca um asterisco aqui do ladinho, ela é importante isso. Com a mesma intensidade de frequência, que é de 0,85 kHz. Sabendo que a velocidade do som é 340 metros por segundo, ó, tu tens aqui a frequência e tu tens aqui a velocidade do som, certo? Ele pergunta para você o seguinte: indique a alternativa correta. Pessoal, olha só. Isso aqui é um clássico problema de interferência. Como que você resolve o problema de interferência? O problema de interferência sempre envolve aquela situação. Ou a interferência é construtiva ou a interferência é destrutiva. O que é uma interferência construtiva? Uma interferência construtiva é aquela que quando veio o som de uma caixa e veio o som da outra caixa, esses sons se somam e você escuta ele com uma amplitude maior. E quando a interferência é destrutiva, a amplitude é menor. E como você resolve esses problemas? Você vai fazer o seguinte: primeiro, tu precisa do comprimento de onda dessa onda. Não adianta, tem que fazer pelo comprimento de onda. V igual ao lambda F. Certo? Velocidade é 340. Lambda é desconhecido. E F é 0,85 kHz. Então, vou colocar vezes 10 na terceira. Beleza? Olha só o que vai dar aqui, galera. Lambda será 340 dividido por 850, tá? Pessoal, se eu não me engano aqui, dá pra gente fazer algumas simplificações. Eu acho que dá pra fazer por 17 em cima e embaixo, ó. Se eu dividir aqui por 17, esse cara vai dar 20. E esse 85 por 7 vai dar 5. Isso. 50. 20 por 50, teu comprimento de onda é 0,4 metros. Beleza. Ok. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar definir se a interferência é construtiva e se a interferência é destrutiva. Como que a gente faz? Ó, a gente vai aplicar a nossa fórmula. Sempre que tu tiver uma interferência, pensa nessa fórmula. Delta X é igual a N lambda sobre 2, certo? Quanto que é o teu ΔX? Ó? O teu ΔX é sempre a diferença entre os valores dos caminhos das caixas. Ó. Esse teu ΔX, no caso, é 3 menos 2. Esse N eu não sei quanto que é. E o lambda é 0,4 sobre 2. Certo? 0,4 sobre 2 dá 0,2. E esse N será nada mais, nada menos que 1, que é esse cara aqui, dividido pelo 0,2. Esse N será 5. O que isso significa, galera? Bom, isso aqui é o seguinte. Esse N, ele vai dizer para você se a interferência é construtiva ou se ela é destrutiva. Só que tem uma regra. Qual era a regra? Ó, se as ondas estiverem em fase, isso significa que esse N ser um número par vai ser construtivo. E esse N ser ímpar será destrutivo. Como a gente obteve
um N ímpar, a nossa interferência aqui, ela é considerada destrutiva. Por quê? Porque eu sei que elas estão em fase. Tá, professor, e qual que é a outra opção? A outra opção é se ele tivesse falado assim, as ondas estão em fases opostas. Quando elas estiverem em fases opostas, esses comportamentos se invertem. O N par seria destrutivo e o N ímpar construtivo. Se ele tivesse falado que era em ondas em fase, aí a tua interferência seria construtiva, tá? Nesse caso é destrutivo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer uma coisa bem simples, que o cara que está nessa posição, se essas duas caixas estão emitindo sons nessa frequência, ele não consegue escutar essas ondas. É isso, beleza? Então, vamos lá. Interferência destrutiva por conta desse N ser ímpar. Faz o comprimento de onda e sempre pega delta x N lambda sobre 2. Esse N você não sabe, tu vai descobrir esse N para saber se a interferência é construtiva e destrutiva, beleza? Então vamos lá. Letra A. O comprimento da onda sonora é 0,5. Falso, é 0,4. O comprimento das ondas sonoras provenientes de A e B chegam no observador com velocidades diferentes. Errado, a velocidade do som é 340 metros por segundo e a mesma para os dois. A interferência construtiva entre as ondas sonoras emitidas por A e B no observador somente seria possível se as distâncias entre as caixas do observador fossem iguais. Gente, isso é errado. Se as distâncias fossem iguais, esse cara seria zero. Se esse cara fosse zero, o N seria zero. E o N é considerado um número par, então seria construtivo. Mas essa não é a única opção. Se você mudar as distâncias aqui, colocar uma caixa, sei lá, a 2 metros e a outra a 5, sei lá, colocar diferentes distâncias, pode ser que esse N continue dando resultados pares. Portanto, não é uma situação restrita às caixas com distâncias iguais. Tudo bem? Então, ele fala assim: o volume do som produzido pelas caixas está diretamente relacionado com o valor da frequência da onda sonora. Também não. O volume está associado à amplitude. Na posição observada, ele vai ter recepção de uma interferência destrutiva. Então, ele não consegue perceber o som. Letra E é a sua resposta. Beleza? Então, fechou a nossa questãozinha. E vamos para a nossa penúltima questão, certo? Nessa penúltima questão, peraí que eu não pulei aqui para a camada, certo? Ele fala assim, ó, elementos radioativos emitem diferentes tipos de radiações, tais como radiação alfa, gama, elétrons e nêutrons. Olha só, galera. E aí ele fala, visando atingir sua estabilidade energética, suponha que uma substância radioativa hipotética esteja emitindo um feixe de diferentes partículas que passam por um contador identificador de radiação e atinge uma garrafa metálica que possui propriedade de acumular totalmente a radiação que chega no seu interior. Todo experimento está numa região de vácuo, como mostra a figura a seguir. Após um certo tempo, o detector indica que o elemento radiativo emitiu 3 vezes 10 na 6 partículas alfa, 4,5 vezes 10 na 6 fótons, 6 vezes 10 na 6 elétrons e 1,5 vezes 10 na 6 nêutrons. Se E é a carga elementar, assinale a alternativa que indica corretamente a carga total acumulada. Ó, pessoal, carga total é o quê? Carga total é a carga de todo mundo. Então, eu vou fazer o seguinte, é a carga de quem? Ó, das partículas alfa, mais a carga de quem? Dos fótons, mais a carga de quem? Dos elétrons, mais a carga de quem? Dos nêutrons. E aqui vem um conhecimento necessário. Fóton não tem carga elétrica. Nêutron não tem carga elétrica. Então, você vai ter que apenas calcular a carga elétrica proveniente das partículas alfa somada com as cargas elétricas dos elétrons. Então, como é que vai ficar isso? Ó. Como que tu calcula a carga elétrica de uma partícula? Perdão, de um conjunto de partículas. Depende do número de partículas alfa multiplicado pela carga elétrica que a partícula alfa tem. Beleza? Como que tu vai calcular a carga elétrica dos elétrons? Depende do número de elétrons que você emitiu e a carga elétrica dos elétrons, certo? É isso que a gente vai ter que fazer. Qual que é o número de partículas alfa?
o número de partículas alfa, ó, 3 vezes 10 na 6. 6 positivo, isso mesmo. 3 vezes 10 na mais 6, certo? Qual que é o número de elétrons do teu problema? 6 vezes 10 na 6. Certo. Agora vem a pergunta. Quanto que é a carga elétrica de uma partícula alfa e quanto que é a carga elétrica de um elétron? Pessoal, ele fala assim, ó. Se a carga elementar é E. Se E é a sua carga elementar. Pessoal, você tem que lembrar que o elétron é um cara que tem um valor da sua carga elementar. Lembrando que aquele E vale, ó, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. E o elétron tem esse valor de carga, só que negativo. Então, eu vou falar o seguinte, a carga do elétron é menos E, certo? E qual que é o valor da carga elétrica de uma partícula alfa? Aí tem que saber, é conhecimento até da aula de química, tá? É 2E, é 2 vezes o valor da carga elementar, pessoal, certo? Então aqui, ó, partícula alfa tem carga 2 vezes o valor da carga elementar e o elétron tem o valor da carga elementar, só que negativo, beleza? Quanto vai dar a tua resposta? Zero, né? 2 vezes 3, 6, vezes 10 na mais 6, menos 1 vezes 6, 6 vezes 10 na mais 6. A subtração de dois números iguais resulta zero. Qual que é o grau de dificuldade dessa questão? Cara, não acho tão complexa assim, tá? Mas é aquele tipo de caso assim, ó, se tu não sabe a carga de uma partícula alfa, ferrou o rolê. Tu não vai conseguir fazer, certo? E aí, o que a gente constata dessa prova? Ela estava bem objetiva. Se você pegar provas antigas, cara, a quantidade de conta e de informação era muito grande. Aqui não. São questões muitas vezes com um comando que ele está pedindo para você falar uma coisa e algumas outras que é sem comando, que são aquelas questões. Indique o que é correto, né? Que daí você tem que ler cada alternativa e ver o que está acontecendo. É uma prova que, comparativamente com as provas antigas, está bem mais fácil. Agora, essa última questão, aí o cara, né, tá brincando com a gente, sabe? Porque é uma quantidade de conta muito grande, certo? Vamos direto ao nosso ponto. Ele fala para você o seguinte, daquele acidente que aconteceu em Beirute, no Líbano. Nossa, aquele acidente foi bizarro, né? Foi filmado, tremia tudo, cara. Foi, meu Deus, foi quando que explodiu um negócio lá. Eu nem lembro o que foi que explodiu lá, né? Nitrato de amônio, meu Deus do céu. Enfim, então, pessoal, o que acontece é o seguinte: ele fala para você que essa explosão liberou 2,9 vezes 10 na 12 joules, certo? E aí ele está falando assim, ó, para a gente ter uma noção disso, você pode comparar essa energia como uma energia potencial elástica de uma mola, essa com uma energia cinética de um projétil, essa pode ser a energia cinética também, ó, a variação da energia cinética, certo? Ele também aqui está comparando com uma energia cinética e aqui ele está calculando com uma energia elétrica aproveitada. Então, cara, para cada caso a gente vai ter que fazer uma conta. E assim, esse é aquele clássico caso em que você reza para ser a letra A, porque daí tu faz a primeira conta, já deu. Se não der, vai ter que fazer a segunda conta, que é da segunda, e ir fazendo, cara. Essa é a questão difícil, tá? Olha o que ele tá fazendo. Eu vou ter que fazer a parte, a letra A aqui, ó. Ele fala assim, ó. Essa energia é 2,9 vezes 10 na 12. Ele tá querendo comparar com a energia potencial elástica. Como é que é a energia potencial elástica? EPEL, né? É dada como kx quadrado sobre 2, certo? E ele fala usando 100 molas dispostas em série e a constante elástica sendo 2 vezes 10 na 4. E a elongação, o quanto que você deforma cada mola, 17 centímetros. Então vamos lá, olha só. Nessa situação, ele está propondo na letra A 100 molas em série. Ele fala que o X, que é a deformação, é 17 centímetros. E ele fala a constante elástica dessas molas. Deixa eu ver aqui quanto que era, que eu nem lembro. 2 vezes 10 na 4. 2 vezes 10 na 4 newtons por metro. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a energia potencial elástica nessa situação. Se der certo, beleza. Se não, já era. E tem que lembrar que essa energia potencial elástica tem que dar do
2,9 vezes 10 na 12 joules. Precisa fazer muita conta? Não, professor, não faz. Claro que não, ó. Energia potencial elástica é Kx ao quadrado sobre 2. O que tu tem que se ligar é o seguinte, ó. Quando você pega 100 molas em série, tu tem que calcular o que a gente chama de constante elástica equivalente. E a constante elástica equivalente será quanto? Será 2 vezes 10 elevado na 4 dividido por 100, tá? Se fosse em paralelo essas molas, você ia fazer multiplicado por 100 newtons por metro. Ou seja, 2 vezes 10 na 2. Gente, não precisa mais fazer conta. Por que não? Ó, se eu colocar esse K, 2 vezes 10 na 2. Esse X é 17 centímetros, que é 0,17. Eu vou elevar ao quadrado e depois dividir por 2. O que que acontece? Ó, jamais vai dar um número 10 elevado na 12, galera. Muitíssimo distante disso. Então, cara, não tem para que tu continuar. Vamos sempre pegar a ordem de grandeza e ver primeiro. Se a gente vê que pode dar alguma coisa perto de 10 na 12, beleza. Se não, já era. Questão descartada. E aí vai a malandragem da questão. Você não vai ficar fazendo a conta até o fim para tu olhar no final a ordem de grandeza e falar, pô, podia ter olhado no início, né? Então ele fala o seguinte, depois, os mesmos 2 e 10 na 12, só que ele fala assim, a energia cinética inicial de um projétil, que tem massa de 40 kg e é lançado a partir do nível do solo com um ângulo de 60 graus. Então, a componente horizontal do vetor da velocidade inicial do projétil será 12 vezes 10 na 3. Despreze a resistência do ar e diga essa situação aí, retorna para o solo y igual a 0. Cara, precisa fazer muita conta? Não. Ó, não vai ser a nossa resposta. Por quê? Ó, olha a situação que ele está falando. Ele está falando que tu tem um projétil que tem uma velocidade 12 vezes 10 elevado na quanto? Deixa eu ver aqui, é um valor baixo. 2 vezes 10 elevado na 3 metros por segundo, certo? Ele fala que a massa desse projétil é 40 quilogramas, certo? E ele fala assim, porque ele vai ter uma velocidade em eixo X, que daí vai ter uma velocidade em eixo Y, e daí vai ser lançado, e daí vai se deslocar, e daí não sei o que lá. Cara, olha só como não precisa fazer a conta. A gente sabe que a energia cinética é mv quadrado sobre 2. Se você pegar esses caras, ó, a massa é 40, certo? 12 vezes 10 na terceira elevado ao quadrado e tudo isso dividido por 2. Gente, olha só, quando tu pega esse 2, que é do quadrado, com o 3, isso aqui dá algo na ordem de 10 elevado na sexta. Beleza, tem o 12 que tu vai fazer ao quadrado? Tem. Tem o 40? Tem. 12 ao quadrado, vamos dizer que ele vai acrescentar um zero. Vai acrescentar 2 zeros, então esse cara iria, sei lá, 10 na 8, sei lá. Mas o 40 vai acrescentar só mais um zero, então vamos dizer que ele vai para 10 na 9. Cara, ele não vai chegar a 10 na 12 esse número. Aí tu fala, não, mas essa é a velocidade do eixo X, professor. Se tu pegar a velocidade total, ela vai ser um pouco maior. Sim, ela vai ser um pouco maior, mas, cara, para acrescentar 2 zeros no seu número, cara, ela tem que ser consideravelmente maior. Ela não pode ser, sei lá, 10% mais alta, 20% mais alta. Não, ela tem que ser muito maior. Então, cara, com certeza essa não é a nossa resposta. Não vou fazer a conta também por causa da ordem de grandeza. Penso na fórmula de energia cinética, olho para os números e falo, cara, isso aí vai chegar na 10 na... Quanto? 12, né? Cara, não vai chegar a 10 na 12. É muito alto esse valor, certo? Portanto, a gente descarta a letra B. Letra C. Ele fala assim, ó. Representa a variação da energia cinética obtida de um trabalho numa caixa de 100 kg que se desloca horizontalmente sem atrito, com uma aceleração 3, no mesmo sentido e direção do seu deslocamento. Então, a caixa se desloca 13 vezes 10 na 6 metros. Então, peraí. O trabalho é realizado sobre uma caixa
que tem 100 kg de massa, que desloca-se horizontalmente sem atrito, com uma aceleração 3 metros por segundo ao quadrado, no mesmo sentido e direção de deslocamento. Então a caixa se desloca 13 vezes 10 na 6. Galera, vamos calcular aqui o trabalho. Ó. Trabalho é força vezes deslocamento. Certo? Ele fala, é a energia cinética proveniente do trabalho. Então calcula o trabalho, força vezes deslocamento. Só que força é massa vezes a aceleração vezes deslocamento. Quanto é que vai dar isso? Ó, a massa é 100. A aceleração é 3. Qual que é o deslocamento desse cara? Ó, se eu ver que não vai dar 10 na 12, já era. 13 vezes 10 dá 6. Peraí, tá meio longe, né? 13 vezes 10 elevado na 6. Aqui até daria para eu fazer a conta. Aqui, ó, tá 10 ao quadrado, com 10 na 6 dá 10 na 8, lá na ordem de grandeza. Certo? E 13 vezes 3 vai dar 39. Também não fecha. 10 na 8, longe. Não é a nossa letra C. Beleza? Galera, quando eu fizer a próxima, se não for ela, eu já vou assumir que é a letra E. Certo? Ele fala então assim, ó. E igual a 2 vezes 10 a 12, a mesma energia, de uma esfera com massa 50 kg lançada verticalmente a partir do solo. E então o seu deslocamento vertical a partir do solo, considerando que 40% da energia cinética é dissipada e não convertida em energia potencial gravitacional, será de 3,48 vezes 10 na 6 quilômetros. Meu Deus, olha que viagem. É a energia cinética inicial. Tá. É a energia cinética inicial. Então vamos lá. Aqui a gente já vai ter que começar a pensar um pouco melhor. Letra D. Energia cinética inicial. De qual situação? Da situação em que você joga algo para cima. Esse algo perde 40% da energia ao longo do seu trajeto e faz o seguinte, ele tem uma massa de 40 kg, vamos considerar a gravidade sendo 10 metros por segundo ao quadrado, e ele atinge uma altura de não sei quantos quilômetros, ó, 3,48 vezes 10 na sexta. 3,48 vezes 10 elevado na sexta quilômetros. Certo. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Vamos calcular um MGH. Energia potencial gravitacional igual a M vezes G vezes H. Essa energia potencial gravitacional será quanto? 40 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 3,48 vezes 10 elevado na quanto? Ó, cuidado, não é 10 na sexta. Porque esse quilômetro vai fazer virar 10 na 9. 3 zeros a mais. Opa, pessoal, olha só. Esse zerinho aqui e esse zerinho aqui junto vão fazer esse 10 na 9 virar já 10 na 11. Opa, a gente já tá perto. Mas se tu pegar 4 vezes 3, vai dar 12. Opa, a gente já vai estar muito perto. Então, cara, ó, essa energia potencial gravitacional tá perto. Ó, 4 vezes 3,48, 4 vezes 8 vai dar 32. 4 vezes 4, 16, mais 3 vai fechar 19. E 3 vezes 4, 12. 12. Certo. Vezes 10 elevado na 11. Beleza. Então, essa energia potencial gravitacional deu quanto? Deu 1,292 vezes 10 elevado na 12 joules. Aí tu, opa, peraí. A ordem de grandeza deu certo. Mas, professor, tinha que fechar, sabe quanto? 2,9 vezes 10 elevado na 12. E não deu isso. Só que você tem que entender que era o seguinte, ó. Como tu tem uma perda de 40%, quer dizer que essa energia que a gente calculou aqui corresponde a 60%
do que era a sua energia no final, no início, perdão. Então, se você fizer uma regra de 3 aqui, como a energia no início corresponde a 100%, e esse valor, 1,292 vezes 10 na 12, corresponde a 60%, tu vai ver que vai bater, ó. Tu vai pegar 6, uma hora tu vai dividir 12 por 6, vai dar 2 e vai bater o seu resultado ali. Então, galera, consequentemente, eu vou considerar a letra D coerente, certo? Aí tu fala, nossa, professor, que questão cabulosa. É, mas isso faz parte da ONS. Sempre vai ter uma questão bem difícil para você desenvolver, tá? Então, aqui, ó, se você quiser testar a energia elétrica de 5.000 lâmpadas com 100 watts durante 7 dias, você vai ver que não vai dar algo nesta faixa. Beleza? Então é isso. Fecha a nossa letra D, o valor mais próximo, pelo menos, dessa nossa situação. E fechou, galera. Forte abraço. Letra D para nossa resposta aí. E tchau, tchau.